Olá, um grande abraço a você que está ligado conosco aqui em nossas redes sociais. O Clóvis Regis está por aqui e hoje vamos falar de um assunto muito grave, muito importante, diga-se de passagem, que é os rombos nas contas públicas em nosso estado. Clóvis, um abraço. Eu quero que você fale para a gente um pouco, dá uma explanação aí, vamos tentar explicar, para quem está nos assistindo, um pouco sobre esse rombo nas contas públicas do estado. Então, Rodrigo, eu tenho insistido muito nessa tecla, quem me acompanha sabe, eu falo desse assunto há pelo menos 2 anos, eu escrevo no blog, no meu Twitter, eu sempre tenho chamado a atenção para esse rombo que se abriu nas contas públicas do estado de Goiás, porque isso influencia diretamente na vida do cidadão, né? Esse processo de violência, de criminalidade que Goiás passa, ele não é por acaso, é justamente por essa má gestão que existe nas contas públicas do estado de Goiás. Então é preciso que o cidadão goiano entenda que se a coisa vai mal aí, né, na segurança, na saúde, isso tem a ver com esse processo de rombo que se abriu nas contas públicas, e é isso que a gente quer demonstrar aqui. Nós vamos tentar passar de forma didática, simples, para o leigo que não tem muito domínio sobre números, sobre contabilidade pública, que ele possa entender por que a sua vida é influenciada por esse rombo que se abriu. Por que o governo, por exemplo, não tem, por que a Polícia Militar, por exemplo, não tem efetivo, né? Por que os hospitais públicos fecharam as portas para o cidadão? Então tudo isso tem a ver com esse rombo que se abriu nas contas públicas, que é isso que a gente quer demonstrar aqui. Bom, gente, a gente vai tentar passar isso, como o Clóvis já disse, de forma bem didática, e você vai acompanhar no vídeo aí o relatório do Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso aqui são documentos do Tribunal de Contas, gerência de controle de contas, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Clóvis, vamos começar falando então. Você já disse que quando falta segurança pública é porque está faltando gerência do dinheiro público para destinar para o combate da criminalização. Isso segue como regra para todas as outras áreas da administração pública. Exatamente. Há uma má gestão e isso começa lá na execução orçamentária do estado de Goiás. O estado de Goiás ele vem há pelo menos 5 anos com resultado negativo na execução orçamentária, ou seja, ele gasta mais, a despesa é sempre maior do que a receita arrecadada. Em 2015, por exemplo, isso bateu todos os recordes. O déficit orçamentário do estado de Goiás foi 1 bilhão e 885 milhões, fruto da má gestão do recurso público. Inclusive você pode acompanhar aí no vídeo, o relatório da auditoria pública do Tribunal de Contas diz que o aumento das receitas que o governo fez na previsão do orçamento, lá em outubro, quando já sabia que não ia arrecadar nem o que já estava previsto, havia uma diferença de 3 bilhões, em outubro o governo aumentou ainda mais essa previsão de arrecadação em mais 2,5 bilhões. Então, quer dizer, no final das contas, ele arrecadou menos 6 bilhões do que havia previsto e acabou por comprometer, assim, a execução orçamentária. Segundo o tribunal, e isso é palavra da auditoria do Tribunal de Contas, isso foi feito para justificar o aumento de despesas. Quer dizer, isso aí foi uma artimanha usada pelo governo, quer dizer, eu prevejo que vou arrecadar mais, daí eu posso aumentar as minhas despesas, porque as despesas e receitas elas andam, de mãos dadas, então se eu tenho previsão de receita, eu posso aumentar a minha previsão de despesa, mas no caso o governo sabia que não ia arrecadar aquilo que ele previu, e aumentou as despesas mesmo assim, resultado, um déficit orçamentário na casa de 1 bilhão e 885 milhões. Isso piorou com o tempo, Isso veio piorando ano após ano, não é verdade? Não, e aí o que acontece? Quando você erra nessa previsão, você impacta toda a execução, que está previsto na lei das diretrizes orçamentárias, aquilo vai por água abaixo, quer dizer, e aí tudo que você previu já não realiza mais. Resultado, em 2015 o governo chegou em dezembro com o restos a pagar 63% acima, como você pode observar aí no vídeo, o aumento da rúbrica restos a pagar, ela foi 63% maior do que 2014 e chegou a 3,4 bilhões de reais que foram passados de um exercício para o outro. Quer dizer, isso, segundo a auditoria do Tribunal de Contas, isso compromete o orçamento subsequente, porque o governo passa a pagar despesas de um exercício
com a receita de outro exercício. E o que é pior, o mais grave disso tudo, é porque quando ele escreveu o resto a pagar, ele não tinha suficiência de caixa. Isso é vedado pela lei de responsabilidade fiscal, isso é crime fiscal. Isso, inclusive, é passível de ser enquadrado como crime de responsabilidade, né? E aí a pena seria a cassação. Foi tentado, inclusive, isso, o impedimento do governador do estado na Assembleia Legislativa, proposto, inclusive, pelo Major Araújo, e não foi para frente, né? Interessante que os rombos estão aí, isso é crime contra o orçamento público estadual, e nada foi feito, né? Exatamente, aí a gente precisa chamar a atenção da classe política goiana, especialmente da oposição, das autoridades do estado, né? Do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Contas, e aí também quero fazer justiça ao procurador Fernando Carneiro, que tem atuado nesse sentido, embora a atuação dele seja limitada, né? Ele tem feito o que é possível. O Major Araújo, a gente deve sim render esse reconhecimento a ele, que por 2 vezes propôs impeachment, né? Por conta dessas contas do governo estadual, por conta desse lista, mas a oposição não deu a devida, não deu a devida importância para isso, não apoiou o Major Araújo, e aí a Assembleia, como um poder absolutamente agachado, aprovou essas contas furadas dessa maneira. E como você disse no início, quem paga tudo isso no final somos nós, né? Com a falta de segurança pública, com a falta de água, porque não está tendo investimento, por exemplo, agora com essa crise da água aqui em Goiânia, não tem investimento na área, os investimentos estão muito devagar, na segurança pública, como já falamos, na educação, em todas as áreas da administração pública, todas essas áreas são afetadas diretamente por causa dos rombos das contas públicas. O rombo em 2015, o governo, ele precisava de pelo menos mais 2 bilhões para fazer frente às suas despesas, ou seja, o rombo naquele ano chegou a 2 bilhões, entre o resto a pagar escrito e o que o governo tinha de caixa. Quer dizer, ele tinha uma diferença ali que ele não conseguiria honrar os seus compromissos de cerca de 2 bilhões. Esses 2 bilhões é jogado para o orçamento seguinte, né? Então o novo exercício, ele já começa com um rombo de 2 bilhões. É por isso que nós não temos segurança, é por isso que o governo não consegue fazer um concurso para a Polícia Militar, um concurso decente, para pagar o que ganha hoje um soldado. Um soldado hoje ganha 4 mil de início de carreira, 4.200 e poucos reais. Ele fez concurso para pagar 1.290 reais. Por quê? Porque ele, por conta desses rombos abertos na conta pública, ele não consegue colocar essa mão de obra, né? Ele não consegue contratar essa mão de obra. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer esses malabarismos que só pioram as coisas, né? Então o governo, ele falta com essa responsabilidade. Porque veja bem, você inscrever em restos a pagar 3,4 bilhões, isso representa, Rodrigo, 15% do orçamento do Estado. Ou seja, 15% do orçamento do Estado eu não consegui pagar no mesmo exercício, eu rolei para o exercício seguinte, e com a gravidade de que eu não tinha todo esse dinheiro, né? Então me faltava lá no caixa 2 bilhões. Isso é crime. Isso é um crime um crime fiscal e um crime contra a população, porque a população é que paga as contas. A insegurança está aí, uma coisa absurda, todo mundo... Infelizmente, a gente não encontra ninguém que não tenha sido vítima de um roubo, de um assalto, de ter sido trancado em casa, de ter sido humilhado, de ter um celular tomado. Por quê? Porque o governo não cumpre com a sua responsabilidade. Ele não faz a gestão decente do dinheiro público. E aí, agora nós chegamos, talvez, na coisa mais absurda que tem acontecido no estado de Goiás desde 2012, que é o tal da conta centralizadora. Você está falando disso já há mais de 2 anos, sobre essa conta centralizadora, e muitas pessoas não entendem o que é isso. Explica para quem está nos assistindo o que é a conta centralizadora. Então, a conta centralizadora é uma conta que foi criada em 2001 e tinha o objetivo de centralizar recursos do Fundo da Saúde, Fundo Estadual da Educação, Fundo Estadual da Cultura e outras tantas contas do Estado em uma única conta, para que o governo pudesse
a partir desses recursos centralizados, fazer aplicações no mercado financeiro e aí auferir os rendimentos, né, juros, e aumentar a sua receita financeira. Depois, o governo começou a usar esses recursos centralizados para pagar suas despesas de custeio, né? Então eu tinha um dinheiro que era da saúde, o governo centralizou e passou a usar esse dinheiro depois para pagar suas despesas ordinárias, a coisa que não poderia ser feito. Mas, né, o governo começou a fazer e era uma exceção, daí virou regra. Só que o governo ele deveria, de toda forma, ao final de cada exercício, ele devolver esse dinheiro para os devidos fundos, para os seus devidos donos, né? Então chegaria ao final do exercício, ele teria que devolver. Como ele sacava mais do que podia, mais do que teria condições de pagar, esse saldo, esse rombo foi aumentando, o negativo foi aumentando. E chegou em 2016, em 2015 a 1 bilhão e 592 milhões, em 2016 a 1 bilhão e 518 milhões. Esse é o rombo hoje no caixa do Estado. É um dinheiro que ninguém sabe onde foi usado, como foi usado e para onde foi, né? Esse vem de 2012 para cá, ele era 522 milhões, esse saldo negativo em 2012. Em 2016, o gráfico está mostrando. exatamente. E chegou a 1 bilhão e 518 milhões em 2016. E o inacreditável, Rodrigo, é que essas contas foram aprovadas, apesar da auditoria do Tribunal de Contas ter relatado esse tipo de rombo. Os senhores conselheiros opinaram pela aprovação das contas, como se nada tivesse existido. Então, quer dizer, é um absurdo. E mais, e essa conta, como ela era feita para que o governo pudesse aplicar no mercado financeiro e oferir juros, o que aconteceu? O governo, o Tesouro, se apropriou desses rendimentos, porque os rendimentos, na realidade, seriam dos donos das contas, por exemplo, do fundo da saúde, do fundo da educação, da cultura, mas o Tesouro se apropriou desse rendimento, que você pode ver aí no gráfico e no relatório do Tribunal de Contas. Esse dinheiro ele foi apropriado indevidamente. O governo também não deu destinação para esses recursos, ninguém sabe para onde foi. De forma que essa gestão é uma gestão absolutamente inaceitável. É incrível, e o incrível é que o cidadão goiano, né, aqueles que têm uma condição maior de entendimento, ou a própria oposição goiana, as autoridades goianas, elas não se importam com isso. São mais de 1 bilhão e 700 milhões que sumiram da conta do Estado e ninguém fala nada. É inacreditável. Cláudio, a gente está falando de oposição e a própria situação também, porque o governador, por certo, vai querer reeleger ou vai querer eleger o seu sucessor, né? A gente não sabe quem é, provavelmente o Zé Elton, tem aí Caiado, tem Daniel Vilela, todo mundo brigando aí para assumir. Que estado essas pessoas vão administrar? Porque esses rombos são gravíssimos. Esse pessoal terá dinheiro? Será que nós vamos chegar como chegou o Estado do Rio de Janeiro? Isso é sem dúvida, sem dúvida. O Estado já não tem mais condições. E a prova está aí. O Estado não tem efetivo da Polícia Militar, o Estado não tem efetivo da Polícia Civil, são 162 cidades sem delegados, 104 não tem sequer agente, a estrutura toda precária, caindo nos pedaços. Nós não temos... A estrutura penitenciária é outra também, que, né, não tem onde mais colocar ninguém, tornozeleira falta. Quer dizer, eu não tenho dúvida que o próximo governador, ele não vai ter condições nenhuma de fazer nada. Por quê? Porque o Estado é puro rombo. O atual governo, ele se sustenta através de uma caríssima campanha publicitária de propaganda. Para você ter ideia, Rodrigo, são quase 850 milhões de reais gastos em 6 anos com propaganda e publicidade. Esse número deve chegar a 900 e tantos milhões esse ano, né? E sabe-se lá quanto no ano que vem, porque é um ano de eleição. Então, quer dizer, fora essa propaganda, não existe nada no Estado que um governador possa fazer. Por quê? Porque o governo ele está cheio de rombo, ele tem uma situação fiscal precária, nós temos a 4ª pior situação fiscal do país. Não adianta o governo dizer que é o contrário, que Goiás venceu a crise. Goiás não venceu crise nenhuma. Goiás está só o rombo, você pode ver nos relatórios que nós estamos mostrando aí. São relatórios técnicos, oficiais do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que mostram a real situação do Estado, o rombo na conta centralizadora, que é um caixa
esse dinheiro, 1.518 bilhões, ele é dinheiro de caixa que sumiu. Então o governo teria que devolver esse dinheiro para a saúde. E por conta disso, Rodrigo, o mais grave de tudo é que devido a esse rombo cavado na conta centralizadora, o governo de Goiás, há mais de 3 anos, ele não cumpre os índices constitucionais estabelecidos pela lei, pela própria Constituição, né? Que é a aplicação mínima de 12% na saúde e 25% na educação, além dos 3% da cultura. O governo não cumpriu nenhum deles. Em 2016, esse índice para a saúde ficou apenas em 10,76% da receita corrente líquida. Então, o povo, o goiano, ele perdeu aí 2,4%, 400 e tantos milhões que deixaram de ser investidos na saúde por conta dessa má gestão. Na educação, da mesma forma, né? Aí me vem querer entregar tudo para a UES, tá? Gente, o próximo governo, seja ele José Hélito, seja ele Caiado, seja ele Daniel Vilela, ou qualquer outro da oposição que queira governar o Estado, ele não terá condições de fazê-lo, porque o Estado está quebrado. E a gente percebe isso, como você bem disse, é na rua. Nós, cidadãos, estamos pagando um preço muito alto por essa ingerência. Isso aqui é muito sério, as pessoas têm que levar isso a sério. O futuro governador do estado, quer seja quem for, pode ser o Zé Hélito, pode ser Ronaldo Caiado, pode ser Daniel Vilela, e principalmente Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. Vocês dois têm que abrir o olho, gente. Vocês têm que abrir o olho, porque às vezes você está querendo ser governador do estado e não vai ter um estado para você governar. E a culpa final vai cair tudo nas costas de vocês, assim como caiu no Cidinho anos passados. Então, eu acredito que nós precisamos repensar nosso Estado. E as pessoas sérias, honestas desse Estado, precisam olhar com bons olhos isso. E nós devemos também cobrar da Assembleia Legislativa, dar apoio àqueles que têm lutado em favor de um Estado melhor. O Estado melhor não é um Estado de propaganda. O Estado melhor é o Estado que atenda os seus cidadãos, os seus anseios, com segurança pública, com educação, com malha viária decente e tudo mais que o Estado tem obrigação de oferecer. É isso ou não é? É verdade. Eu acho que o pior que nós passamos hoje é esse estado de insegurança, né? Que todos somos vítimas em potencial. Todo dia morre um, né? Todo dia morre, todo dia alguém é roubado. Você sabe que a estatística, Rodrigo, é de um roubo ou furto a cada 1 minuto e 35 segundos no estado de Goiás, né? Goiânia já foi considerada a 23ª cidade mais violenta do mundo. Nós éramos uma cidade pacata, pacífica, e nós temos cidade no estado de Goiás, Lusiânia, por exemplo, Valparaíso, eles têm os maiores índices de criminalidade, de homicídio, por grupo de 100 mil habitantes do mundo. Lusiânia chega a quase 100 esse índice, né? Valparaíso, idem, quer dizer, e nós estamos morrendo, literalmente, nosso povo está morrendo dia a dia por conta dessa má gestão dos recursos públicos. E olha que outra coisa absurda, que foi noticiada inclusive pelo Jornal Popular dessa semana, são as renúncias de receita. O governo renuncia a praticamente 100% da sua receita. Em 16 anos foram 255 bilhões de renúncias. E o que é mais grave, não houve indicação das compensações, né, dessa renúncia. O Popular apurou que cada emprego gerado no estado de Goiás durante esse período custou ao cofre público R$1.200.000. Então, quer dizer, para gerar cada imposto, o governo pagou R$1.200.000. Isso não tem cabimento. Em 2016, o governo renunciou a 6,2 bilhões das suas receitas. Isso no produzir e na outorga de CMS. Quer dizer, isso não aponta quais são os benefícios. Está previsto, Rodrigo, para 2017 e 2018, quase 20 bilhões de renúncia. São 9 bilhões e tanto em 2017, mais 9 bilhões em 2018. O governo renuncia a esse tanto de receita com o objetivo de melhorar a vida do goiano e faz piorar. Então, para onde está indo esse dinheiro? Com que objetivo? Será que é salutar, continuar abrindo mão de tantas receitas, né? Sem que a vida do goiano melhore?
é uma coisa que tem que ser buscada. E o cidadão de bem, ele tem que entender isso, ele tem que participar mais. Ele não pode virar as costas, ele não pode ser partidário ao ponto de achar que tudo tá bom, de acreditar em toda a propaganda que vai para a televisão. Pesquisa, leia. Esse relatório mesmo do Tribunal de Contas está lá disponível para quem quiser. Entre no site do Tribunal de Contas, acesse lá a conta do governador, relatório técnico e leia. Ele é didático, ele é explicativo, ele um leigo consegue entender, porque vai ver em vermelhinho o que é negativo, entendeu? Então não tem dificuldade. O que o povo não pode fazer é ser tão omisso ao ponto de referendar, né, um governo que há anos vem causando todo esse estrago para a vida das pessoas, né? Então eu acho que isso é a função de nós, cidadãos. Nós estamos aqui colocando a cara, mostrando para você didaticamente, né? Eu não estou em busca de holofote, o Rodrigo também não. O que a gente quer é melhorar, porque é assim que nós vamos melhorar a política, mostrando o quanto a má gestão implica na vida das pessoas, né? Eu não estou acusando ninguém de que tenha cometido ilícito. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Estado foi muito mal administrado durante todos esses anos e a prova está aí. Os índices de criminalidade, né? Os hospitais com as portas fechadas para o povo, a educação sendo entregue para as OS. Então é isso que a gente tem que buscar. O que nós estamos falando, na verdade, é o que está aqui no relatório do Tribunal de Contas do Estado. Nós não estamos inventando números. Todos esses números, como você disse, estão à disposição de qualquer cidadão em todo o Estado, em toda a federação. Bom, é bom você, eleitor, pensar. Vamos pensar um pouco. O ano que vem é ano de eleição. A Assembleia Legislativa tem um fator preponderante em tudo isso aqui. E se você continuar votando nesses mesmos deputados estaduais, nós teremos esse mesmo tipo de governo. É ano de renovação, Cláudio. Eu acho que nós precisamos renovar. E não é um ou dois, não. São todos. Se possível, todos. Porque tem jeito, dinheiro tem. Só está sendo mal administrado. E no final, quem paga a conta é você. Isso mesmo. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Por exemplo, nós temos candidatos que apesar de toda essa tribulação, delações pro lado do vento, não foram citados, quer dizer, que são pessoas que merecem ainda crédito, né? Mas tem outros, gente, que se a gente insistir, nós vamos nos matar, porque nós estaremos sendo maus conosco mesmo. Quer dizer, temos que ter essa responsabilidade, né, de mudar o Estado. Olha para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e pergunte o que essa Assembleia fez por nós. Vamos para o Tribunal de Contas, porque a gente tem exemplos no Brasil, como aconteceu no Rio de Janeiro, Rodrigo. O Rio de Janeiro foi quebrado, literalmente quebrado por a corrupção que entrou no Estado e que envolveu de Executiva, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa. Acabou com o Estado está quebrado, ele não tem dinheiro para pagar funcionário, ele não tem dinheiro para prover a segurança do povo, não tem dinheiro para mais nada. Os salários lá estão atrasados há 5 meses. Exatamente, o Estado quebra. Por quê? Porque houve leniência dos órgãos que precisavam fiscalizar e coibir a prática, seja ela de má fé ou de pura incompetência do governo estadual. O governo estadual, no caso de Goiás, ele simplesmente foi incompetente para fazer a gestão desse recurso público e nos trouxe a essa situação desagradável de uma violência absurda que todo dia vitima alguém que conhecemos, ou nós mesmos, né? Goiânia está insuportável, ninguém pode andar mais à noite. Então é isso que o povo tem que observar. Diga aqui, faço de novo, um reconhecimento público ao Major Araújo, um deputado que tem honrado seu mandato, ele tem questionado essas contas públicas, ele propôs dois pedidos de impeachment do governador Marco Antônio Perillo por conta desses ilícitos praticados nas contas públicas de 2014 e 2015. Foi bem fundamentado o último pedido, inclusive, mas a mesa da Assembleia sequer analisou, né? Eles sabem que há o rombo, há o ilícito, mas nada faz. Quer dizer, isso coloca todos nós como vítimas em potencial dessa má gestão que tem no estado de Goiás, infelizmente. Maravilha, gente. Você viu que é muito importante, então, a gente rever
em quem nós estamos votando, não só para deputado estadual, para deputado federal, para vereador, para governador, para prefeito, senador, para tudo. Nós precisamos rever, gente. Nós temos que saber se no mínimo essas pessoas são honestas, sabe? Se forem honestas, já será um bom passo. Bom, gente, esse vídeo ficou extenso, mas é importante esse assunto. E eu gostaria que você, que quer um estado melhor, quer ser melhor administrado, ou mesmo quer melhor segurança, saúde para você e sua família, compartilhe esse vídeo. Nós não queremos holofote, como o Clóvis já disse, e nem queremos também visualizações. Nós não estamos preocupados com isso. Nós queremos 10 pessoas, 20, 1000, mas pessoas que queiram um estado melhor e que querem mudanças, ok? Nós estamos cansados de estarmos num estado, numa cidade, onde nós não podemos sair na rua. Então, se você puder, se você quiser, compartilhe esse vídeo, vamos fazer chegar nas pessoas, vamos fazer as pessoas pensarem um pouco sobre aquilo que elas estão vivendo e se é isso que elas querem para elas mesmas. Valeu, Clóvis. Obrigado, Rodrigo. É isso aí, gente. Compartilha, mostrem para os amigos, mostrem para a família, mostrem e tire suas conclusões. É isso que a gente pede. Vamos mudar Goiás, vamos mudar o Brasil. Maravilha, gente. É isso aí. Um abraço e até a próxima.